Eu sei que estão vendendo por aí na internet uma ideia de vida instagramável, onde se você sentir uma preocupaçãozinha, você já tem que correr para o consultório psiquiátrico. Eu sou psicanalista, defendo com unhas e dentes a terapia, mas cara, eu preciso dizer uma verdade impopular para você. Tem ansiedade que é saudável, sim. Isso significa que nem toda ansiedade que você aí estiver sentindo é sinônimo para você sair de casa correndo e procurar um terapeuta. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 tipos de ansiedade que não precisam de tratamento e vou te explicar qual a diferença entre medo e ansiedade. E é claro, se você tem esses 3 tipos de ansiedade, você não é um diagnóstico ambulante. Significa apenas que você é um ser humano totalmente normal. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Mari, bióloga, psicanalista, e aqui nesse canal a gente fala sobre comportamento e relacionamento à luz da neurociência e da psicanálise. E é claro que se você quer compreender a sua mente e parar de repetir padrões inconscientes e ainda não é inscrito, você está perdendo a oportunidade valiosíssima. Então já se inscreve no canal. Para eu te explicar os 3 tipos de ansiedade saudáveis, eu preciso o quê? Te explicar a diferença entre medo e ansiedade. E existe uma diferença muito grande entre medo e ansiedade. Imagina comigo a seguinte cena: você está passeando num belo dia de sol e daí, do absoluto neida, do nada, você se depara com um cachorro pitbull rosnando pro seu lado. O cachorro parece que tá literalmente com raiva, babando. Parece mais que você topou com um demogorgon lá de Stranger Things. Cara, como que seu corpo vai reagir diante dessa situação? Seu corpo vai liberar adrenalina, você vai começar a suar frio, você vai ter atitudes de luta e fuga. Afinal de contas, o seu cérebro identificou um potencial perigo ali. Isso é o que a gente chama de medo. Nesse caso, o perigo ele é visível, ele é externo. Você sabe exatamente daquilo que você tem medo. Agora imagina comigo uma outra cena. Você foi convidado para uma festa, você chega nessa festa, tem pessoas agradáveis, a playlist que tá tocando é a que você mais gosta, tudo ali fica paz e amor. Mas de repente, do absoluto nada, sem cachorro bravo, você sente um aperto no seu peito. Você sente um mal-estar que você não sabe a origem. Afinal de contas, tudo tá tranquilaço ali. Mesmo que o ambiente externo esteja totalmente tranquilo, dentro de você, você tem a sensação de que algo ruim vai acontecer, mesmo que conscientemente você perceba que não exista perigo algum. Pois é, isso é ansiedade. Então, para a psicanálise, a ansiedade é um medo difuso interno e inconsciente. No bom português, a ansiedade em si que você sentiu na festa não tem a ver com nada externo da festa. Tem a ver com alguma situação interna, algum gatilho, né? Esse termo é bem comum nos dias de hoje, que aquela situação te despertou. Então, entenda a diferença. O medo, ele tem como objetivo te proteger. A ansiedade é um sinal de alerta do seu mundo interno. Agora sim, a gente pode ir para os 3 tipos de ansiedade saudáveis. O primeiro tipo de ansiedade é o que Freud chama de ansiedade real, ansiedade realística. E a gente sente essa ansiedade diante de um perigo real, diante de um risco genuíno. Por exemplo, uma pessoa pode virar e falar: nossa, eu preciso ir a uma sessão de terapia com meu terapeuta amanhã, porque na próxima semana eu tenho uma cirurgia marcada. Essa cirurgia é de alto risco. Mas calma aí, pessoal. Vamos pensar o seguinte: você vai fazer uma cirurgia de alto risco, uma cirurgia que você percebe ali que tem risco de vida. É normal ou não uma pessoa sentir ansiedade? É normal ou não você ficar ansioso, ansiosa diante dessa situação? É perfeitamente normal. Na moral, se você não ficasse ansioso diante dessa situação que te coloca em risco, que vai colocar a sua vida em risco, eu me preocuparia com você. Eu pensaria, tem alguma coisa de errado com essa pessoa, porque ela vai fazer uma cirurgia de alto risco e ela tá de boas na lagoa. Aí eu poderia até pensar: nossa, essa pessoa tá com uma distorção de realidade, ela tá com uma negação de realidade, ela não tá se dando conta da real situação que ela vai enfrentar. Quando a gente tem esse tipo de ansiedade realística, ela é boa por quê? Porque o nosso corpo dizendo para nós mesmos, nesse caso da cirurgia: olha, se prepara, cheque os seus exames, siga corretamente as orientações médicas que lhe foi passada. Para quê? Para que você consiga fazer essa cirurgia e obter êxito. Ou seja, galera, é uma questão de instinto de sobrevivência. Não tem nada a ver com uma doença, com uma patologia. Não tem absolutamente nada a ver com um tipo de exagero ou uma ansiedade que você vai se preocupar, falar: nossa, eu não devia estar sentindo essa ansiedade aqui. Pera lá, galera, todos nós somos seres humanos. E aí tem cura para um instinto de sobrevivência? Claro que não. Essa ansiedade realística, ela é
completamente natural você sentir. O segundo tipo de ansiedade é chamado de ansiedade por momentos pontuais. E aqui, sinceramente, é impossível eu não fazer esse tipo de comentário. A gente vive numa cultura onde a saúde mental é sinônimo de zero sofrimento. Ou seja, a gente vive numa sociedade onde, para você ser saudável, você tem que estar sorrindo 24 horas por dia. Essa ideia é tão imatura, tão infantil, porque a gente sabe que o corre do nosso dia a dia, a vida adulta, ela é feita de altos e baixos, né? Então, o que seria essa ansiedade por momentos pontuais e por que senti-la é perfeitamente normal e saudável? Vamos para um exemplo. Supondo que você esteja num relacionamento há 5 anos com uma pessoa, e daí há um rompimento, você se separa dessa pessoa, vocês terminam o relacionamento. Mesmo que durante esses 5 anos esse relacionamento tenha sido um tormento para você, é perfeitamente natural que nas próximas semanas, pós-rompimento, você se sinta triste, ansioso, com a sensação de que algo está faltando. Agora imagina isso num relacionamento que foi, em sua maior parte, saudável. Isso aí tende a piorar e muito, né? É perfeitamente normal, durante as próximas semanas, durante um tempo, você sentir ansiedade. Essa é a ansiedade por momentos pontuais. Ela aparece em momentos específicos, em situações específicas da sua vida. Outro exemplo, no caso de uma pessoa que está trabalhando e essa pessoa é demitida do seu trabalho, ela é demitida do seu emprego. Como que vai ficar, gente, a cabeça dessa pessoa nas próximas semanas? Sabendo que ela precisa pagar os seus boletos, sabendo que ela é a única pessoa que sustenta a sua casa. Com certeza essa pessoa vai se sentir ansiosa. Tudo por quê? Porque ela perdeu o seu emprego. E isso se deu através de uma situação específica. Esse também é outro exemplo de ansiedade por momentos pontuais. Afinal de contas, uma pessoa não vai sair soltando foguetes porque terminou um relacionamento ou porque foi demitida. Tem casos? Tem. Mas vamos combinar, é exceção. Porque eu quero que você entenda aqui é que tentar eliminar esse sofrimento a qualquer custo, como por exemplo, se entupindo de remédio, como muitas pessoas fazem por aí, ou correndo para terapia para eliminar essa dor, cara, isso é um erro completo. Existem fases da nossa vida que vai ser preciso a gente passar pelo luto. E esse luto não tem a ver apenas com o falecimento físico de uma pessoa. Muitas vezes pode se dar através de um falecimento psíquico. Sabe aquela coisa de morte de pessoa viva? Ou então o luto diante de uma situação que você sabe que não vai mais viver. O terceiro tipo de ansiedade saudável é chamado de ansiedade funcional. Eu confesso para vocês que essa ansiedade é a minha favorita, porque é uma ansiedade que te joga para frente. E aí é totalmente comum a gente pensar, nossa, mas como assim? Eu achei que toda ansiedade paralisava a pessoa. Não, não, não. Também existe um tipo de ansiedade que vai servir ali como o seu combustível para a vida. Ah, Mari, então como funciona essa ansiedade funcional? Supondo que você queira passar em uma universidade muito concorrida para um curso muito concorrido. Ou então imagine que você quer entrar numa empresa e você precisa fazer uma entrevista de emprego, sabendo que aquele cargo é extremamente concorrido também. Agora imagine que você esteja zero ansioso, com zero ansiedade. O que provavelmente iria acontecer? Você ia ficar de boas no sofá, comendo batata frita, pensando, pra que estudar para aquele vestibular? Para que buscar mais informações sobre aquela empresa? Se eu passar, passei. Se eu não passar, vida que segue. Ou seja, a ansiedade funcional, ela serve para te dar um chute na tua bunda e falar: meu filho, sai da tua paralisia, sai da tua inércia, te movimenta. É aquele friozinho na barriga que faz você estudar mais para ir bem na sua prova, para você ter o quê? Capacidade de passar no vestibular. A ansiedade funcional é aquela que te torna produtivo, é aquela que vai fazer você pesquisar mais sobre aquela empresa para você se dar melhor nesse processo seletivo. Então, a ansiedade funcional, ela é sua aliada, ela não é sua inimiga. A ansiedade funcional é aquela que vai te impulsionar para você estudar 5 horas por dia, se preparar e fazer com segurança aquele vestibular, aquela prova. Ou seja, a ansiedade funcional, ela está atrelada à sua vontade de vencer na vida. A ansiedade funcional, então, ela tem uma ligação direta com a preocupação com a excelência. Ah, Mari, então você está querendo dizer que eu nunca vou precisar ir para a terapia por conta de uma ansiedade? Calma lá, lembra, eu sou psicanalista, eu sou defensora número 1 da terapia. Mas a terapia,
por outro lado, como eu comentei, ela não vai ser interessante para você curar essas ansiedades normais que eu te falei aqui. A terapia, para o caso específico de ansiedade, lembrando que uma pessoa pode procurar terapia por outros N motivos, por outros mil e um motivos diferentes. Ela só vai servir para quando a sua ansiedade ela for paralisante, ou seja, ela deixar de ser uma ansiedade funcional. Então, Mari, me diz aí quando é que eu preciso procurar terapia para tratar de ansiedade? Vou te dar alguns exemplos. Quando a sua ansiedade é desproporcional. Lembra lá do caso do cachorro? Pegando esse caso, seria basicamente você ver um poodle na rua e você ficar com tanta ansiedade como se você estivesse vendo um leão. Outro exemplo de ansiedade desproporcional, quando pedir uma informação aleatória para um estranho aleatório te deixa tão ansioso quanto apresentar um seminário, um trabalho para 1000 pessoas. Ou quando a sua ansiedade ela é paralisante. Vamos lá para o caso da entrevista de emprego e para o vestibular. Na hora da sua entrevista de emprego, na hora de fazer aquele vestibular, aquela prova, dá uma puta dor de barriga. Você começa a passar mal, as mãos ficarem frias, você tem uma puta dor de cabeça. E isso vai te incapacitar ir até o local, fazer a entrevista de emprego, fazer a sua prova, porque a ansiedade literalmente te deixou com sintomas físicos. Você ficou doente. Isso é um tipo de ansiedade paralisante. E aí sim vai ser interessante você procurar a ajuda terapêutica. Um outro fator que eu te recomendo também procurar a ajuda terapêutica no caso de ansiedade é quando essa ansiedade é crônica, ou seja, uma ansiedade que não existe ao certo momento pontual da sua vida para você senti-la. Ou seja, você não tem uma prova para fazer, você não tem uma entrevista de emprego para fazer para você se sentir ansioso, você não tem uma cirurgia de alto risco, mas mesmo assim o seu corpo vive num estado constante de alerta. E essa ansiedade, por ela não ser pontual, por ela ser crônica, ela também vai te causar um adoecimento. Ela vai afetar suas interações sociais, vai afetar a sua disposição durante o dia, afinal de contas, muitas pessoas que têm ansiedade crônica acabam, por consequência, tendo insônia. Ou seja, todos esses fatores que levam uma pessoa à terapia por conta de uma ansiedade, são fatores que, no fim das contas, vão travar a vida do sujeito. Isso significa que a ansiedade que te joga pra frente, ela é saudável. A ansiedade que te trava e que te paralisa, ela precisa sim de um processo terapêutico. E aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o meu contato, caso você esteja em uma dessas situações que eu comentei, onde a ansiedade esteja atrapalhando a sua vida. Basta entrar em contato comigo e a gente ver um melhor horário para você tratar essa sua ansiedade. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like para apoiar o canal e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa ansiosa, que eu tenho certeza que você conhece no mínimo 3 pessoas assim.